Então, o primeiro modelo que nós vamos ver é o modelo de divisão uniforme. Entre os modelos que nós vamos ver nesse vídeo, esse é o mais simples. Então, dizemos aqui que uma variável x ela tem uma distribuição uniforme dentro de um intervalo de alfa e beta, se sua função de densidade e probabilidade ela é dada por essa fórmula aqui, ó, tá? Então, o f de x de alfa e beta, né, vai ser igual a 1 sobre beta menos alfa, se x estiver contido no intervalo de alfa até beta. E para valores que não pertençam a esse intervalo, a função densidade e probabilidade ela vai ser zero. Então, dessa forma, né, o gráfico da função densidade de probabilidade da variável aleatória contínua, né, com distribuição uniforme, é esse daqui, aonde, né, no intervalo de alfa até beta, o gráfico ele é contínuo, né, é um segmento aqui horizontal, intercepta, né, a ordenada 1 sobre beta menos alfa, tá? E veja que para valores menores que alfa ou maiores que beta, a função densidade de probabilidade é zero. Então, com isso, esse retângulo que vocês estão vendo aqui, ele vai ter uma área igual a 1. Tá? Vocês se lembram que para que isso daqui, né, seja uma função de densidade de probabilidade, a integral dessa função no intervalo no qual ela é diferente de zero, né, tem que ser igual a 1. Né? E a integral ela representa a área entre a curva f de x e o eixo x. Né? Então, essa área toda aqui ela vale 1. E agora nós temos aqui os momentos, né, da distribuição uniforme. É claro, para o cálculo da esperança e da variância de uma variável aleatória com distribuição uniforme, você pode calcular da mesma forma que nós vimos em slide anterior, né, para o cálculo da esperança e para o cálculo da variância. Mas quando você vê, né, identifica que determinada variável ela tem uma distribuição uniforme, então você pode ao invés de você, né, aplicar naquelas integrais que nós vimos na última aula, vocês podem fazer o cálculo aqui dessa forma, né? É possível mostrar que a esperança de uma variável aleatória com distribuição uniforme, né, ela é igual à média aritmética dos extremos do intervalo. E a variância é possível provar que ela é igual ao quadrado da diferença dos extremos do intervalo dividido por 12. Então vamos observar aqui esse primeiro exemplo, né? Determinar a esperança, a variância e a função de distribuição acumulada da variável aleatória x distribuída uniformemente nesse intervalo aqui, né? Ele vai de menos 1/2 até 1/2, né? É um intervalo simétrico. Para o cálculo da esperança, né? Como nós vimos, mais simples, né? Que ele vai ser a média aritmética dos extremos do intervalo, né? Ele vai ser 1/2 somado menos 1/2, né? Dividido por 2. Essa soma aqui, né, vai dar 0, 0 sobre 2, que dá 0, né? E para o cálculo da variância, ele é dado por a diferença, né, dos extremos aqui. Então, vai ser 1/2 menos 1/2 elevado ao quadrado, dividido por 12. E aí nós temos que essa diferença aqui vai dar 1, né? E fica menos vezes menos 1/2 dá mais 1/2 aqui, né? 1/2 mais 1/2 dá 1. Aqui vai ficar 1 ao quadrado, que é 1 sobre 12. Então, essa é a variância. Embora o problema não tenha pedido, né? Mas como ele está dizendo que a função ela é distribuída uniformemente, então nós temos que a função de densidade de probabilidade, esse fzinho de x, né? Ele vai ser 1 sobre a diferença dos extremos do intervalo, né? Então vai ser 1/2 menos 1/2, né? Então, o denominador aqui vai dar 1, né? Então fica 1 sobre 1, que é 1. Bom, com isso nós temos aqui o gráfico da função densidade de probabilidade dessa variável aleatória x, né? Então veja, ó, de menos 1/2, né, que é menos 0,5 até 0,5, veja que ele está aqui, ó, na altura 1.
tá? Ou seja, ordenada 1. E para valores menores que menos 0,5 ou maiores que 0,5 é 0, né? Então, nós temos que desse ponto aqui de menos 0,5 até 0,5, o comprimento dessa base é 1 e a altura é 1, né? Então, com isso a gente mostra que a área é sobre a curva aqui, né, da função densidade e probabilidade, né? E com o modelo de distribuição uniforme para essa variável x, essa área aqui é igual a 1. Bom, e agora nós temos a função de distribuição acumulada para distribuição uniforme, né? Então, esse f de x, né, que é a probabilidade da variável aleatória x assumir valores menores ou iguais a x, nós já vimos em um vídeo anterior que ele é igual à integral de menos infinito até o x da função densidade de probabilidade, né, f de x dx. Isso daqui ele é dado como sendo, né? Isso se a distribuição for uniforme. Então, ao invés de calcular essa integral aqui, vocês já poderiam definir dessa forma, como sendo 0 para x menor do que alfa. Para x entre alfa e beta, vocês podem definir como sendo x menos alfa sobre beta menos alfa. E para valores maiores ou iguais a beta, a função de distribuição acumulada ela é igual a 1. E assim nós temos esse gráfico aqui, né? Para valores menores que alfa, ele vai ser 0. Para valores entre alfa e beta, ela vai ser essa linha aqui crescente, né? E vai daqui do ponto alfa, vai do 0 até o 1. E para valores maiores iguais a beta, aí vocês veem que agora ela fica constante, né? De ordenada 1. Então, voltando aqui para o exemplo 1, né? Então temos que a função de distribuição acumulada da variável aleatória x, que ela tem distribuição uniforme, ela vai ser, né, o f de x, ele é igual a 0 se x for menor e menos 1 meio. Ele vai ser x menos o alfa, né, que é menos 1 meio, então fica menos 1 meio, então fica x mais 1 meio sobre 1 meio menos 1 meio, né? A gente sabe que esse denominador dá 1, né? Então, eu vou deixar escrito como sendo x mais 1 meio, que é só o numerador, né? Isso se menos 1 meio for menor ou igual a x e for menor ou igual a 1 meio, né? E ele vai ser 1 se, né, x for maior ou igual a 1 meio. E assim nós temos aqui o gráfico dessa função de distribuição acumulada para essa variável aleatória x que tem distribuição uniforme, tá? Então veja que para valores menores do que menos 0,5, né, que é menos 1 meio, veja que o f de x é 0, né? Para valores maiores ou iguais a menos 0,5 e menor que 0,5, veja que é essa reta aqui, ó, tá? Essa reta aqui, ela representa a função y igual a x menos 0 mais, né? Mais 0,5, né? Para acima, né? Para valores de x maior que 0,5, aí o gráfico aqui vai ser 1. Então, só para anotado, né? Então, aqui o f de x, né? Ele é igual a y igual a x mais 0,5, né? Que vai crescendo aqui do 0 até o 1. Aqui o f de x está sendo igual a 0 e para maior do que 0,5, o f de x ele vai ser igual a 1. Então vamos imaginar aqui que a gente queira a probabilidade de x assumir algum valor no intervalo de 0 a 1/4, né? Considerando ainda que x seja a variável aleatória do exemplo 1, tá? Que ela tem distribuição uniforme no intervalo de menos 0,5 até 0,5, né? Ou seja, de menos 1 meio até 1 meio, né? E o gráfico da função densidade de probabilidade é essa daqui. No caso, o cálculo que a gente iria fazer para esta situação seria a integral de 0 até 1/4 da FDP, né, de x, onde a FDP de x
nós já vimos que é 1, né? Então vai ser só o dx aqui, né? Tá? E aí ficaria x variando de 1/4 até 0, né? E aí nesse caso vai ficar 1/4. Então, observando o gráfico, então, como eu quero a probabilidade de 0 até 1/4, então eu quero saber qual é a área da região entre, né, a curva f de x e o eixo das abscissas no intervalo de 0 até 1/4, né? 1/4 dá 0,25, é isso? Né? Então, veja que exatamente aqui a base, né, que vai de 0 a 1/4, ela vai ter a medida de 1/4. E a altura, nós já sabemos que é 1. Então, essa área aqui vai ser exatamente, né, a área, né? Vai ser a base, que é 1/4, vezes a altura 1, né? Que dá 1/4. Para uma variável aleatória com distribuição uniforme, né? Então a gente poderia só fazer a análise do gráfico aqui dele para encontrar essa probabilidade, né? E aí, se a gente quiser usar a função de distribuição acumulada, né? A gente sabe que a probabilidade de 0 ser menor ou igual a x ser menor ou igual a 1/4, ele é igual ao fzão de 1/4 menos o fzão de 0, né? Como 1/4 é um valor que está entre menos 1/2 e 1/2, né? Então a gente já sabe que a função de distribuição acumulada, né, para x igual a 1/4, ele vai ser 1/4 mais 1/2, né? Menos, agora o fzão de 0, né, que é 0 mais 1/2. E aí vocês vão ver que isso aqui vai dar 1/4, né? Eu tenho 1/2 menos 1/2, né? Que aqui eu posso neutralizar, e aí fica 1/4 menos 0, que dá 1/4. Então agora vamos conhecer o modelo de distribuição normal, né? Esse modelo ele tem várias aplicações e ele é então, por conta disso, um dos mais utilizados dentro da estatística. Então dizemos que uma variável aleatória x ele tem uma distribuição normal, uma distribuição gaussiana, né? Onde tem dois parâmetros, μ e sigma ao quadrado, onde μ pode ser qualquer número real e o sigma ao quadrado tem que ser número positivo, tá bom? Em alguns livros ou então em alguns softwares, ao invés de você informar quem é o sigma ao quadrado, ele pede para informar quem é o sigma, né? Então, nesse caso, se for o sigma, então você vai ter que apresentar a raiz quadrada desse número, onde essa raiz quadrada também tem que ser um número positivo. Tá? Então, a função densidade da variável aleatória x é essa expressão aqui, tá? Vai ser o quociente entre 1 e o produto de sigma com a raiz quadrada de 2π. Esse quociente multiplicado pelo número e, o número e é aproximadamente 2,71, tá? Então, vai ser um número e elevado a menos o quadrado da diferença entre a variável x e o parâmetro μ, dividido por 2 vezes sigma ao quadrado. Essa fórmula parece assustadora, mas nós vamos ver mais na frente que existem maneiras da gente fazer o cálculo e encontrar o valor, né, numérico da função f, né, para um número x, utilizando, né, uma tabela já pronta. E aqui a gente apresenta o gráfico da função densidade de probabilidade de uma variável aleatória x, né, com distribuição normal, utilizando os parâmetros μ e sigma ao quadrado. Tá? Então, é essa curva aqui, nós chamamos de curva normal, aonde observem que ela assume o valor máximo para x igual a μ. Nós temos que μ menos sigma e μ mais sigma são as abscissas, né, dos pontos de inflexão da curva. Além disso, essa curva aqui, né, a curva normal, ela tem um eixo de simetria exatamente na abscissa μ, né, ou seja, na reta x igual a μ.
E a probabilidade, né, que a gente calcular dentro de um intervalo vai ser sempre a área sobre essa curva aqui. E aí agora vamos conhecer os momentos da distribuição normal, que vai esclarecer muito sobre os parâmetros, né? Então, o parâmetro μ, ele é a esperança da variável aleatória x. E o parâmetro sigma ao quadrado, ele é a variância. Por isso que se pedir o valor de sigma, tem que ser a raiz quadrada do sigma ao quadrado, tá? Porque aí nós estamos trabalhando com o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância. E aí nós temos aqui essa anotação, que é para indicar quando uma determinada variável aleatória ela tem a distribuição normal. Então a gente escreve dessa maneira aqui, né? X, né? Esse tio, N e os parâmetros μ e sigma, né? Então esse primeiro parâmetro aqui vai vir um número indicando qual é a esperança da variável aleatória x, e o segundo número vai ser a variância dessa variável aleatória x. Digamos que a gente tenha uma variável que tenha uma distribuição normal, aonde o μ é 0 e o sigma ao quadrado ele vai ser igual a 1. Então, quer dizer que a variável ela vai ter essa distribuição normal, o μ 0 e sigma ao quadrado igual a 1. Então, se eu disser que essa variável é uma variável z, então a função densidade de probabilidade dela vai ter essa forma aqui, ó, tá? O sigma ao quadrado é 1, por isso que o denominador aqui fica só a raiz quadrada de 2π, né? Você se lembra que aqui é multiplicando por sigma, né? Vezes o número e elevado a z ao quadrado, tá? Já que o μ é 0, né? Ficaria z menos 0, né? Ao quadrado. Sobre 2 vezes, só 2, né? Porque aí seria 2 sigma ao quadrado, né? Como sigma ao quadrado é 1. Então veja que essa fórmula aqui, né? Essa função aqui, ela fica bem mais simples do que a da distribuição que nós vimos antes. Então, quando nós temos uma variável aleatória com distribuição normal, onde a média é 0 e a variância é 1, nós temos um caso particular de distribuição normal, que nós chamamos de distribuição normal padrão, né? Ou uma distribuição normal reduzida. Então, dessa forma, o gráfico fica desse jeito aqui, né? Veja que o eixo de simetria é exatamente o eixo das ordenadas, ó. E os pontos de inflexão vai ter a abscissa -1 e 1, tá? Então, essa é a curva padrão ou a curva normal padrão. Então, desse modo, nós temos que a variável z, ela pode ser dada como sendo, né, x menos μ sobre sigma, onde x é a variável com distribuição normal, tá? Então, dessa forma, a gente consegue converter uma variável com distribuição normal para uma variável com distribuição padrão. E assim a gente pode utilizar uma tabela para a gente encontrar o valor da probabilidade de z assumir um valor entre 0 e um número zzinho. Então, por exemplo, para entender bem essa tabela, né? Digamos que eu queira saber qual é a probabilidade de z, que é uma variável aleatória com distribuição normal padrão, assumir um valor entre 0 e 0,14, né? Então, eu venho aqui na tabela e localizo, né, a primeira casa decimal, que vai ser o 0,1, e depois a segunda casa decimal, que é 4, né? Então, ó, 0, 1, 2, 3, 4. Ó. Então, vai ser... Essa daqui é a probabilidade. É de 0,055670. Então, observando aqui, né, estou usando o GeoGebra e temos aqui então a curva normal, né? Então, para transformar ela na curva normal padrão, eu informei aqui, ó, a média é 0. Veja que no GeoGebra ele pede o valor de sigma e não sigma ao quadrado, tá? E aqui é 1. Então, estou calculando aqui, ó, a probabilidade da variável x, que tem essa distribuição normal padrão, de assumir um valor entre 0 e 0,14. Então, olha aqui o gráfico, tá? Ele está indo aqui, ó, de 0 até 0,14, né? Aqui no gráfico não aparece, mas vai até 0,14.
Então, essa probabilidade é exatamente a área dessa região aqui, ó, que vocês estão vendo. E observe aqui, a probabilidade é 0,0557, né? Como nós vimos lá na tabela. Então, voltando aqui, né? Então, digamos que eu queira a probabilidade da variável estar entre 0 e 0,22, né? Então, 0,22, a primeira casa decimal é aqui é o 2 e a segunda casa decimal está aqui o 2, ó. Então 0,22, ó. Aqui, ó, dá 0,087064, né? Aí retornando ao GeoGebra, né? Vou substituir aqui, ó, por 0,22. Tá aqui, essa é a área da região aqui, né? Eu estou procurando, que deu exatamente 0,0871. Aqui, como o GeoGebra está trabalhando com 4 casas decimais, então ele arredonda, tá? Lá na tabela a gente está trabalhando com mais casas decimais. Então vejamos o exemplo 2, né? Que ele diz: considere a variável aleatória z com distribuição aqui, ó, normal, aonde mi é 0 e sigma ao quadrado é 1. Então z ela é uma distribuição normal padrão, né? Então, na letra A, ele quer que a gente calcule a probabilidade de Z assumir um valor entre menos 1,73 e 0. Bom, como eu disse a vocês, a curva de distribuição normal padrão ela é simétrica exatamente no eixo das ordenadas. Então, é onde a abscissa é 0, né? Então, saber, né? A probabilidade de Z estar entre menos 1,73 e 0 é o mesmo que saber qual é a probabilidade de Z estar entre 0 e 1,73, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui na tabela. Então 1,73, né? Então tá aqui, ó, 1,7, tá? E a segunda casa decimal que é o 3, ó, 0, 1, 2 e 3, né? Então vamos aqui, ó. Vai ficar 0, 1, 2, 3, ó. É exatamente 0,458185. Então, 0,458185, né? Isso aqui é aproximadamente 45,82%. Aí agora ele quer saber qual é a probabilidade de Z ser maior ou igual a 1,73. Vocês devem lembrar que a tabela ela mostra a probabilidade de Z ser igual a assumir, né, um valor entre 0 e 1,73, mas maior do que 1,73 ele não tem. Porém, vamos observar aqui a curva normal, né? Distribuição normal. Eu falei para vocês que toda a área, toda a região, né? A região que está abaixo dessa curva, ela tem área 1. E que o eixo, né? O eixo das ordenadas, né? Que tem abscissa 0, ele é o eixo de simetria. Então, quer dizer que à direita desse eixo está 50% da área e à esquerda está os outros 50%. Então, isso quer dizer que a probabilidade de Z assumir um valor maior do que 0 é 50%. Assim como a probabilidade de Z assumir um valor menor do que 0 também é 50%. Então, com essa informação, nós podemos escrever essa probabilidade como sendo, vai ser a probabilidade, né, de 0,5 menos a probabilidade de 0 menor ou igual a Z menor ou igual a 1,73. Só para ilustrar ainda melhor, né? Vamos considerar que aqui é o ponto 0 e aqui é o ponto 1,73. A probabilidade que nós queremos é de Z assumir qualquer valor maior do que 1,73. Já a tabela, ela nos fornece esse valor aqui, né? Essa probabilidade de Z estar entre 0 e 1,73. Então, como eu sei que a probabilidade de Z assumir qualquer valor maior do que 0 é de 50%, então quer dizer que a probabilidade de Z estar aqui, ó, nessa linha vermelha, vai ser 50% menos a probabilidade de Z estar nessa linha preta.
Então, desse modo, nós temos, né, 0,5 menos essa probabilidade, né, de z estar entre 0 e 1,73 já foi calculada, que é 0,458185. Isso aqui ele vai ser igual a 0,041815. Ou seja, isso aqui é aproximadamente 4,18%, né? Então, essa é a probabilidade de z assumir um valor maior ou igual a 1,73. E agora a letra C, né? A gente quer saber qual é a probabilidade de z assumir um valor entre 0,47 e 1,73. Vamos fazer aqui a linha aqui para a gente entender. Então, temos aqui o ponto 0. Digamos que aqui seja o ponto 0,47 e digamos que aqui seja o ponto 1,73. O que a questão pede é a probabilidade de z estar aqui nessa linha vermelha. A tabela que nós temos, ele nos informa essa probabilidade aqui, tá? E também informa toda essa probabilidade aqui, né? Então, o caminho que nós vamos percorrer então para encontrar a probabilidade de z estar nessa linha vermelha aqui, vai ser o quê, né? Nós já conhecemos a probabilidade de z estar entre 0 e 1,73. E também podemos saber qual é a probabilidade de z estar entre 0 e 0,47, né? Então, nós vamos pegar a probabilidade que já conhecemos, que é de 0 a 1,73, e subtrair a probabilidade de z estar entre 0 e 0,47. Então, vai ficar a probabilidade de 0 menor ou igual a z menor ou igual a 1,73 menos a probabilidade de 0 ser menor ou igual a z ser menor ou igual a 0,47. A primeira probabilidade já é conhecida, né? Menos essa segunda probabilidade aqui, nós podemos encontrar na tabela. Então, 0,47, né? Então, tem o 0,4 e o 0,07 aqui, né? Então, 0,4 eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aqui, ó. Ele é 0,180822. Pronto. Aí agora é só calcular essa diferença. Então tá aí, né? Então vai ficar 0,277363. Então isso aqui é aproximadamente 27,74%, tá? Então a probabilidade de z estar entre 0,47 e 1,73 é de 27,74%. Exemplo 3, né? Os depósitos efetuados no Banco da Ribeira durante o mês de janeiro são distribuídos normalmente, com média de 10.000 e desvio padrão de 1.500. Um depósito é selecionado ao acaso dentre todos os referentes ao mês em questão. Encontrar a probabilidade de que o depósito seja de R$10.000 ou menos, pelo menos R$10.000 ou um valor entre 12.000 e 15.000. Né? Aqui, na verdade, não está dizendo que é reais, mas é em dinheiro, né? Então, vejam, ele diz que ele é distribuído normalmente, tá? Então, digamos que x é a variável aleatória que assume o valor de um depósito selecionado, ao acaso, né? De todos esses meses. Então, ele tem uma distribuição normal, aonde mi vai ser a média, e ele diz que a média aqui é de 10.000. Então, vou botar aqui, ó, 10.000. E o sigma ao quadrado, ele no caso, ao invés do sigma ao quadrado, vocês se lembram que sigma ao quadrado é a variância, né? Só que aqui ele não está informando a variância, ele está informando o desvio padrão, né? Então, quer dizer que a variância, o sigma ao quadrado, vai ser o quadrado de 1.500. Assim, então, o sigma ao quadrado vai ser esse número aqui, né? Que é 2.250.000. Então, na letra A, ele pede para que esse depósito seja 10.000 ou menos. Então, eu quero saber qual é a probabilidade de x ser menor ou igual a 10.000. Bom, nós temos a função de densidade, de probabilidade
da variável x, né? Ou seja, que ela tem distribuição normal. No caso, a fórmula fica sendo essa daqui, né? Fica uma fórmula muito grande, então o interessante é transformar, né, a variável x em uma variável com distribuição normal padrão. E aí temos que recordar então que nesse caso ela vai ser z igual a x menos μ sobre sigma, né? Isso aqui vai ser igual a probabilidade de x menor do que μ aqui é 10.000, né? Sobre o sigma, que é 1.500. Ele tem que ser menor ou igual, e aí a gente faz a mesma coisa com os 10.000, né? Então vai ficar 10.000. Esses 10.000 que eu estou botando é esses 10.000 aqui da questão, tá? Não é exatamente o μ, não, tá bom? É os 10.000 aqui, ó, que foi dado aqui. Agora, menos o μ, que é a média, né? Que também é 10.000, sobre o sigma, que é 1.500. Assim, nós temos a probabilidade de essa razão aqui, né, é exatamente a variável z, né, que é a variável com distribuição normal padrão. Ele tem que ser menor ou igual. E aí agora eu preciso do resultado dessa fração aqui, né? Então, o numerador é 10.000 menos 10.000, que dá zero, né? Então, eu quero a probabilidade de z ser menor ou igual a zero, né? E aí vocês já sabem, né, que como o eixo, né, eu tenho uma curva normal padrão, onde o eixo de simetria é ordenada, então eu tenho 50% de chance de z ser menor do que zero e 50% de chance de z ser maior que zero. Bom, então aqui não precisa nem consultar a tabela, tá? Aqui a chance é de 50%, certo? Então, a probabilidade nesse caso de x ser menor ou igual a 10.000 é igual à probabilidade de z ser menor ou igual a zero, que é de 50%. Na letra B, ele diz que ele tem que ser pelo menos 10.000, né? Então, eu quero a probabilidade de x ser maior ou igual a 10.000. Fazendo o processo que foi feito na letra A, vocês vão ver que isso aqui vai ser igual à probabilidade de z ser maior ou igual a zero, que também é de 50%. A letra C, ele quer que o depósito selecionado ao acaso tenha um valor entre 12.000 e 15.000. Então, a probabilidade de 12.000 ser menor ou igual a x menor ou igual a 15.000. Então, vamos agora associar a variável com distribuição normal padrão, né? Então, é um processo de padronização, né? Então, isso aqui vai ser a probabilidade de 12.000 ser menor do que a média, que é 10.000, dividido pelo desvio padrão, que é de 1.500. Tem que ser menor ou igual a x menos a média, que é 10.000, sobre o desvio padrão, que é 1.500. Menor ou igual, agora com 15.000, né? Vai ser 15.000 menos a média, que é 10.000, dividido pelo desvio padrão, que é 1.500. E assim, nós temos a probabilidade de z estar entre 1,33, que é o resultado dessa razão aqui, e z ser menor ou igual a 3,33, que é o resultado dessa razão aqui, né? Aí lembrando que ele apresenta, né, a probabilidade de z estar entre 0 e um número positivo, lá aquela tabela, né? Então a gente tem que destrinchar aqui assim, ó. Vamos fazer aqui a linha, né? Temos aqui o ponto 0, temos aqui o ponto 1,33 e temos aqui o ponto 3,33. O que nós queremos é essa probabilidade aqui de vermelho, tá? A tabela que temos em mãos, ele dá essa probabilidade aqui de 0 a 1,33 e também dá a probabilidade de 0 até 3,33, né? O que nós podemos fazer é calcular a probabilidade de 0 até 3,33 e desse valor a gente subtrair a probabilidade de 0 a 1,33. Então vai ficar probabilidade de 0 ser menor ou igual a z menor ou igual a 3,33 menos a probabilidade de 0 ser menor ou igual a z
menor ou igual a 1,33. Aí agora vamos consultar a tabela, né, para saber quanto é que dá cada um. Bom, a probabilidade de Z está entre 0 e 3,33, né? Então está aqui, ó, 3,3 e depois vem, ó, 0, 1, 2, 3, ó. É de 0,499566, ó. E dele está entre 1,33, né? De 0 a 1,33, ó. 1,3 e depois vem, ó, 0, 1, 2, 3, ó. Então vai dar 0,408241. Então vamos botar esses dados lá no quadro. Aqui estão os valores, né, dessa probabilidade de 0 a 3,33 menos de 0 a 1,33. E isso, né, essa diferença ela é igual a 0,091325, né? Então isso aqui ele é aproximadamente 9,13%. A probabilidade de você então escolher um depósito, né, nesse banco e esse depósito está entre 12 mil e 15 mil é de 9,13%. Bom, gente, então aqui no GeoGebra, né, a gente poderia até botar esses valores direto, né? Então tá aqui a curva normal, né? A média é 10 mil e o desvio padrão que ele pede, né, é 1.500. Aqui, veja aqui que o eixo aqui ele já até se altera, né? E aqui ele quer de 12 mil até 15 mil. Pronto, tá aqui, de forma arredondada, né? Então, é essa área aqui que nós estamos procurando, né? E nós temos aqui a função de distribuição acumulada, né? Que é esse f de y para uma distribuição normal, né? Ele vai ser a integral de menos infinito até y do f de x, né? Que aqui é a função densidade da distribuição normal. E assim, sinceramente, eu já tentei fazer essas integrais aqui e ela fica bem complicada, tá? Então, eu aconselho que sempre que precisar de fazer o cálculo da função de distribuição acumulada, vocês convertam a variável que está na distribuição normal para uma variável de distribuição normal padrão e utilizem aquela tabela que vai auxiliar de forma muito mais prática do que tentar fazer essa integral aqui. E assim nós temos aqui o gráfico, né, da função de distribuição normal e também é o gráfico da distribuição acumulada, da distribuição normal e da distribuição normal padrão. Agora vamos conhecer o modelo de distribuição exponencial, né? Ela não é tão utilizada como a distribuição normal, e principalmente a normal padrão, né? Mas também é um modelo bem utilizado, tá? Então, a variável aleatória que ele chama aqui de t, quando a gente diz que ele tem uma distribuição exponencial com um parâmetro beta positivo, então a sua função de densidade e probabilidade, né, que é escrita como sendo f de t dado beta, né, ele vai ser 1 sobre beta vezes um número e elevado a t sobre beta, para quando t é um número positivo, e vai ser 0 para quando t for um número negativo, tá? E para indicar que t, né, que uma variável t tem uma distribuição exponencial, a gente apresenta essa notação aqui, tá? E aí temos t tem distribuição exponencial com um parâmetro beta. Bom, gente, então vejamos aqui, né? Temos aqui a função, né, com a função densidade de probabilidade, né, de uma variável aleatória com distribuição exponencial, aonde beta ele é igual a 1, né? Então, o gráfico que vocês estão vendo é esse daqui. Então, observe o que acontece quando eu coloco valores para beta entre 1 e 0, né? Então, quando eu vou me aproximando mais aqui do 0, ó, vejo o comportamento do gráfico. E agora, quando beta fica um valor maior do que 1, né? Quanto maior o valor de beta, vocês vão vendo aqui, ó, vai se tornando uma linha, né? Bom, então com isso nós temos aqui, né, então um recorte agora para beta igual a 1, né? Normalmente é utilizado muito para beta igual a 1, porque aí fica só o valor de f de t, né? Na prática fica só a função e elevado a menos t, né? Para quando beta é 1. E aí nós temos agora os momentos da distribuição exponencial. Então veja que a esperança de t é o parâmetro beta e a variância de t vai ser o beta ao quadrado. A distribuição acumulada, né,
na distribuição exponencial é essa daqui, né? Para valores negativos, né? Para t, a função de distribuição acumulada é zero. Para valores maior ou igual a zero para t, né? Então, a função de distribuição acumulada vai ser 1 menos e elevado a menos t sobre beta. E aqui nós temos o gráfico da função de distribuição acumulada, né? Ele vai de zero e vai se aproximando do número 1, né? Exemplo 4, né? Então, o tempo de vida em horas de um transistor pode ser considerado uma variável aleatória com distribuição exponencial com beta igual a 500. Então, segue-se que a vida média do transistor é a esperança de t, né? Que é 500 horas. Lembrando que a esperança, como ele tem distribuição exponencial, então o parâmetro beta ele também é a esperança e o quadrado de beta é a variância, né? E aí ele quer saber qual é a probabilidade desse transistor durar mais do que a média, né? Então nós temos que, como beta é 500, né? Então implica dizer que a função de densidade, de probabilidade T, ele vai ser 1 sobre 500 vezes o número E elevado a menos a variável T sobre 500, né? Então ele quer saber qual é a probabilidade da variável t ser maior do que 500. Então, eu estou querendo determinar a probabilidade de 500 até o infinito da função f de t, né? Que é 1 sobre 500 vezes e elevado a menos t sobre 500 dt, né? Pronto. Então, isso aqui é só grau, né? Então, 1 sobre 500 é uma constante, eu vou colocar isso aqui em evidência. Integral de 500 até o infinito de e elevado a menos t sobre 500 dt, né? E aqui eu posso fazer uma substituição, né? Então, fazendo u igual a menos t sobre 500, né? Então, a derivada de u vai ser du igual a menos dt sobre 500, o que implica dizer que dt ele vai ser menos 500 vezes du, né? E tem mais. Se t for igual a 500, isso implica dizer que u, né, que é menos t sobre 500, ele vai ser menos 1. E se t tender ao infinito, né, então quer dizer que u vai tender a menos infinito, né? U tende a menos infinito, tá? Então, fazendo essas substituições, probabilidade de t ser maior que 500, ele vai ser, né, a integral, ele vai ser 1 sobre 500 vezes a integral, no caso, se t for igual a 500, u é igual a menos 1, né? Então vai ficar menos 1, se t tender ao infinito, u vai tender ao menos infinito, né? Aqui, de e elevado a u, e no lugar do dt eu vou botar menos 500 dt, né? Bom, veja que nessa sequência aqui, né? O menos 1 ele vai ser sempre maior do que o menos infinito, né? Então vamos inverter, e aí quando a gente inverte, a gente troca o sinal aqui, né? Então onde tem menos 500 passa a ser 500, né? E esse 500 aqui eu posso multiplicar por 1 sobre 500, que dá 1. Né? Então, na prática, ele fica assim, a integral de menos infinito até menos 1 de e elevado a u dt, du, né? Ou t dt. Então, a integral de e elevado a u é o próprio e elevado a u, variando, né? Do menos infinito até menos 1, né? Então, assim nós temos e elevado a menos 1 menos o limite de u tendendo a menos infinito de e elevado a u, né? E elevado a menos 1 é 1 sobre e o limite de e elevado a u com u tendendo a menos infinito é zero, né? Então fica menos zero. Então isso implica dizer que a probabilidade de t ser maior do que 500, né? Ou seja, do transistor, né, durar mais do que a média, é de 1 sobre E. Isso é aproximadamente 0,3690, né?
ou seja, 36,9%. Essa é a probabilidade para essa variável. E aqui nós temos o GeoGebra, né? Temos aqui, né, o exponencial. No caso aqui, ele está pedindo lambda. E o lambda aqui é 1 sobre beta. Tá? Então é só fazer 1 sobre 500. Ele, né, temos aqui, né, se para a variável está entre dois valores, mas no caso aqui eu quero que a variável ela seja maior do que um determinado valor, que eu vou colocar aqui, né? E esse valor é 500. Tá vendo? A probabilidade, no caso aqui, deu 0,3679. Como eu disse a vocês, é uma questão de arredondamento, tá? Os cálculos que nós fizemos lá também teve arredondamentos, então essa pequena diferença é por causa disso. Bom, gente, então dessa forma aqui, eu encerro este vídeo. As dúvidas que vocês tiverem, coloquem lá no Classroom, coloquem no nosso grupo do Telegram ou deixem lá para o nosso Tira Dúvidas, tá? Então, até o próximo vídeo.